pro falar de coisa diabólica, meu irmão. Vamos pro lado negro da força mesmo, tá ligado? Vamos falar de coisas satânicas, coisas diabólicas, cara. Vamos pros anos 80 aqui. Em 1985, Hell Awaits, do Slayer. Por que esse disco especificamente? Porque o Slayer tem uma carreira extensa e é uma banda que influenciou bem um monte de gente, né? Mas ele tem uma mudança muito grande em relação ao primeiro disco. Teve um EP ali, o Out in the Chapel, ali, um EP entre o Show No Mercy e o Hell Awaits, que já tinha realmente uma pegada também bem pesada, né? O Out in the Chapel tem Chemical Warfare, tem umas músicas brutalzona e tal. Mas o Hell Awaits, cara, eu acho que ele é um disco muito soturno, cara. Muito pesado, muito macabro, tá ligado? Ele é muito macabro. Começa pelaquela capa com um bocado de gente descendo pro inferno, uns capetinhos, assim, uma coisa muito cabulosa. E ele tem toda uma aura macabra. E o Slayer, cara, eu acho que ele influenciou muito mais o death metal, esse disco especificamente, do que o próprio thrash metal. Que o Slayer é muito, né, colocado nesse nicho do thrash metal. Mas eu acho que o Hell Awaits, ele influenciou o death metal, cara, pelos temas e pela uma coisa fundamental, que eu não sei se isso é mérito do Jeff Hanneman, ou se é do Kerry King, ou se é dos dois, tá ligado? Porque o Slayer, ele inventou aquela paletada do death metal, pô, aquela paletada do death metal, aquela paletada alternada, tá ligado, do death metal. Foi o Slayer que inventou, cara, aquilo dali. Então eu acho que, assim, um disco que fez escola pro metal extremo, tá ligado? Mais do que pro próprio thrash metal, propriamente dito. Ele é um disco que fez escola pro metal extremo. Então, tem músicas como a própria Hell Awaits, que já abre o disco, aquelas paletadas, death metal total, velho. O começo do disco é death metal total. Hell Awaits, Kill Again, Praise of Death, Necrophiliac, pô, descasso, mano, descasso, amo. Fico entre ele e o Rain and Blood entre os melhores discos do Slayer. Às vezes eu acho que ele é o melhor, às vezes eu acho que o Rain and Blood é o melhor, enfim. Hoje eu ouvi ele, eu tô achando que ele é o melhor. Então, Slayer, Hell Awaits, recomendadíssimo, mano. É capítulo importantíssimo aí pros primórdios do Metal Morte. O disco seguinte é do mesmo ano também da escola do Metal Morte, que é o Seven Church do Possessed, cara. 4 guri, né? 4 guri da Califórnia ali, até da região ali onde foi muito conhecida pelo thrash metal, né, cara? A Califórnia ali pintou muito thrash metal ali, nessa mesma época aí, né? Exodus, Testament, Metallica foi pra lá e tal, uma série de bandas. E 4 guri, cara. Os caras eram guri mesmo, tipo 15, 16 anos, tá ligado? Os caras não podiam nem viajar pra fazer show, porque de tão guri que os caras eram, né? Tipo, o guri que tava estudando ainda no ensino médio. Mas que fez um disco extremamente satânico, extremamente soturno, extremamente pesado, tá ligado? Tem muita influência de Motorhead. Você vê ali, principalmente no vocal do Jeff Bezerra ali, tem muita influência do Motorhead ali. Mas realmente é um dos primeiros discos de death metal da história, né? Na época, acho que a galera não sabia nem classificar direito o que era isso aí, mas já vinha com uma música como o Venom fez lá no disco Black Metal, já tinha uma música batizada com esse nome. Nesse disco tem uma música chamada Death Metal já, né? E tem alguns clássicos do metal da morte, como The Exorcist, Pentagram, Twisted Minds, né? E a própria Death Metal. E aquela introdução, né, cara, do filme O Exorcista, marcante demais, aquela capa preta, a capa o vinil, eu já tive o vinil desse disco já. Aquela capa pretona com aquele logo do Possessed em alto relevo, né, cara? Aquele logo, aquele nome Seven Church também em alto relevo. Coisa fina, realmente é algo que tá pra história e incontestavelmente influente pra caralho, pra muita banda, e que sem dúvida alguma fez escola, né, cara? E pra fechar esse ciclo aqui desses 3 discos desse bloco aqui, eu vou citar um Brazuca, que é o Antes do Fim do Dorsal Atlântica, cara.
que eu acho assim, o metal brasileiro em 1986, que foi o ano que foi lançado esse disco,